Muito bom dia, nossos queridos irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta manhã de domingo. Eu quero desejar a todos a doce e suave paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos vindo de uma série de vídeos sobre escatologia e apocalipse. São uma série de 12 vídeos. Começou no arrebatamento e o último deles, no domingo passado, foi o juízo final, os novos céus e a nova terra. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que está de forma indireta ligada à escatologia e ao livro de Apocalipse. Nós vamos falar sobre a morte, o estado intermediário e a ressurreição. A pergunta que sempre nós ouvimos, e muitos de nós temos onde estão os mortos agora? O que aconteceu com as pessoas que morreram? Bom, no Antigo Testamento tinha uma palavra para definir o mundo dos mortos, a sepultura, a palavra hebraica Sheol. Então, no Antigo Testamento, tudo que se referia à sepultura, ao mundo dos mortos, era colocada na palavra hebraica Sheol. As pessoas do Antigo Testamento, elas não tinham muita noção de como funcionava o mundo dos mortos, E no Novo Testamento, essa palavra ela foi transferida para a palavra grega Hades. E o Hades, ele está, de certa forma, ligado ao local onde ficam aqueles que morrem sem Jesus Cristo, que morrem não cristãos. Então, Sheol, no Antigo Testamento, a palavra hebraica. No Novo Testamento, Hades, o mundo dos mortos, o mundo dos mortos ímpios. Não estão em forma de corpo, estão na forma da alma. Entendemos que o corpo morre, o corpo passou a ter o castigo da morte na desobediência lá no Éden, mas a alma do homem não morre, e é a alma que terá que prestar contas a Deus, Aquela parábola que Jesus falou a respeito do homem que acumulava em celeiros, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, é a alma do homem, nós entendemos que é imortal. Existem 3 tipos de morte. A morte física, bem conhecida das pessoas, porque todo mundo que nasceu terá que morrer, menos as pessoas que serão arrebatadas quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Mas, fora isso, todo ser humano que nasceu, ele vai passar pela morte física. Foi o caso, por exemplo, de Lázaro, irmão de Maria e Marta. Lázaro morreu, foi sepultado, A ressurreição de Lázaro que Jesus operou, o milagre operado por Jesus na vida de Lázaro, foi uma ressurreição simplesmente física naquele tempo, porque Lázaro voltou a morrer, Então Lázaro ressuscitou como uma forma de milagre, mas a ressurreição que nós vamos falar hoje é a ressurreição definitiva, é o nosso final, é o nosso destino eterno. Então, a morte física é bem conhecida de todos, A morte espiritual, ela acontece quando as pessoas estão vivas fisicamente, mas são pessoas mortas espiritualmente. Vamos ler um pouquinho do livro de Gênesis.
né? O livro de Gênesis, ele nos relata tanto a morte física quanto a morte espiritual. Então, Gênesis, no capítulo 3, fala da morte física. No versículo 19, fala assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto você é pó, e ao pó te tornarás. Estava falando com Adão depois do pecado, o castigo de Adão é retornar ao pó. Ele está falando então da morte física. Mas no capítulo 2, do versículo 17, falando para o mesmo Adão, ele fala da morte espiritual. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Lógico, nós sabemos, né, que nos versículos 6 e 7 do capítulo 3, Adão e Eva comeram. Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, a ordem que Deus tinha dado, né, para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente se eles comessem morreriam, eles comeram. E a morte física deles não foi imediata. A morte física deles não foi logo assim que eles comeram. Ou seja, eles comeram, desobedeceram e passou a ter a morte espiritual. Eles estavam vivos, mas para Deus eles estavam mortos espiritualmente por causa da desobediência de Adão e de Eva. Paulo fala no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente antes de recebermos a Jesus Cristo como nosso Senhor. Então, existem aquelas pessoas, e é a grande maioria da população da Terra, que são vivos fisicamente, mas são mortos espiritualmente. E a última morte, que é a pior delas, porque ela não tem mais chance de mudança. O morto espiritual, ele ainda tem chance de receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida, confessá-lo e se livrar, então, da última morte, que é a morte eterna, né? A morte eterna também é chamada de segunda morte. Então, vamos lá em Apocalipse, capítulo 20, os versículos 11 a 15, ou 21, 8 e 20, versículo 6. Os versículos 20, de 11 a 15, ele fala do juízo final, né? O versículo, vou ler somente o 14 e 15, né? Ele diz o seguinte: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, a segunda morte, a morte eterna, é definitiva, ela não tem mais nenhuma chance. Os homens já estão julgados, né, e condenados. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, ele diz exatamente isso. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem o poder da segunda morte. Mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, essa morte eterna é chamada também de segunda morte. Por que segunda morte? Porque toda pessoa que passou pela vida, ela morreu fisicamente, aquilo que eu falei. E se ela já está condenada, ela não ressuscitou. E se ela não ressuscitou, ela vai receber, então, no juízo final, no juízo do trono branco, a sua condenação definitiva, que seria a morte eterna.
Toda pessoa que passou pelo processo físico, que não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ela vai receber a condenação da segunda morte, a morte eterna. Então, 3 tipos de morte: morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E para onde vão, então, essas pessoas que morreram fisicamente hoje? Essas pessoas, todas elas, desde Adão até os dias de hoje, elas estão no lugar em que a Bíblia chama de Hades ou seio de Abraão. Hades para aqueles que morreram sem receber a Cristo, seio de Abraão para aqueles que morreram e que receberam a Cristo. A gente vê isso muito claro no livro de Lucas, capítulo 16, que é um texto chave, um texto básico para nós nos dias, no estudo de hoje, né? Então, Lucas, capítulo 16, conta aquela passagem do rico e Lázaro. Essa passagem do rico e Lázaro, eu falo como passagem, eu nem coloco aqui como se fosse uma parábola, porque assim, observando todas as parábolas de Jesus, elas não tinham nome, né? Era o bom samaritano, era o filho pródigo, eles não tinham nome. Mas essa passagem, ela dá o nome a Lázaro, não dá o nome ao rico, ao ímpio, ao que morreu sem Cristo, mas ela dá nome a Lázaro. E presta atenção que essa passagem foi para esclarecer exatamente o local dos mortos. Porque no Antigo Testamento eles achavam que todos iam para um local, que era a sepultura, que era o mundo dos mortos, chamado de Sheol, palavra hebraica, mas eles não tinham noção que havia uma separação entre os justos e injustos, entre aqueles que temiam a Deus e aqueles que não temiam a Deus. Então, o que nós vemos aqui é que Jesus veio esclarecer o que já era algo conhecido do povo daquela época, né? Falou de Abraão, que eles conheciam bem, chamavam Abraão de pai. Então está se referindo ao Antigo Testamento e à separação que existia então entre os incrédulos e aqueles que tinham o temor de Deus em seus corações. O que é então esse estado intermediário que nós falamos? Estado intermediário é o estado das pessoas entre a morte física e a ressurreição. Dá-se o nome de intermediário porque as almas nesse estado ficam aguardando o dia em que elas vão ressuscitar, ou para a vida eterna ou para a perdição eterna. E um grifo importante aqui: isso não é purgatório, isso não é o limbo, isso não é lugar onde as pessoas podem sair. Uma vez estando lá, não há nenhuma chance, como nós vamos ler no texto, não há nenhuma chance de mudar o seu destino final. Já está selado, só falta o juízo final e a condenação. Então, a alma daquelas pessoas que morreram sem Cristo, que morreram incrédulas, desde Adão até o último dia, elas estarão neste local, nesta forma de estado intermediário. Assim como a alma daqueles que morreram em Cristo. Todas as pessoas que morreram depois de Cristo ou antes de Cristo estão no local chamado seio de Abraão, paraíso ou terceiro céu. Nós vamos ver os versículos referentes a isso daqui para frente. Vamos lá. Então, estado intermediário é onde ficam as almas daqueles que morrem com Cristo ou sem Cristo, né? E esperando o dia da ressurreição. E Jesus Cristo veio dizer que local onde essas almas estão esperando, ela
ele tem um abismo de separação entre os ímpios e aqueles que seguiram a Deus, aqueles que temem a Deus. Então nós vamos ver o seguinte, Hades não é um purgatório ou limbo, esse é um ensino que não tem base bíblica, não existe base bíblica para dizer que alguém pode mudar a sua situação depois que morreu. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: quanto aos homens está destinado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, não existe chance de sair para mudar o seu estado eterno, né? A sua eternidade. O que nós temos que decidir agora em vida. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Ou nós somos cristãos, ou não somos cristãos. Ou nós aceitamos verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, né? E cremos que Deus o ressuscitou dos mortos. Ou nós não cremos e nós não o recebemos. E receber a Jesus Cristo significa mudança de vida. Esse é o significado da palavra conversão. Converter é você mudar o rumo da vida que você estava tendo. Então, conversão significa mudança de vida. Conversão em Jesus Cristo significa eu mudei minha vida e hoje eu tenho Jesus Cristo como Senhor dela. Então, o que eu quero ler para vocês agora é essa passagem de Lucas capítulo 16. Ela tem algumas coisas importantes aqui que merecem ser ditas, que merecem ser lembradas. Lucas 16, a partir do 19. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem. E ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, prestem atenção, pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar na água a ponta do seu dedo e me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Deus, disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que você recebeste os teus bens em tua vida. Lázaro somente males, e agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo, preste atenção, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes então na casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele disse a Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então nós temos aqui alguns pontos para colocarmos. Primeiro, a palavra usada no versículo 23 é "e no inferno". O original grego, a palavra que aparece é Hades, H-A-D-E-S. E no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, ou seja, dando a impressão que o nível de separação entre eles era
era grande e era mais baixo. Ele estava no lugar inferior, enquanto Lázaro estava no lugar superior. Ele estava em tormentos, mas a Bíblia não diz que este inferno, que esse Hades era o lago de fogo e enxofre. Ele era algo muito quente, é um local muito quente, é um local onde a chama já queima. Ele sentiu esse tormento, né? Assim, e ele viu Lázaro lá no seio de Abraão. A Bíblia não fala que Lázaro viu ele. Quem está lá em cima, né? Eu estou falando lá em cima porque a Bíblia fala que ele ergueu os olhos e viu. Então olhou para cima e viu, né? Lá em cima não se tem visão do que acontece lá embaixo. Mas quem está embaixo vai viver uma vida inteira de tormentos, sabendo que ele poderia estar no lugar junto com Lázaro, sendo consolado, sendo confortado. Então, nós estamos então aqui falando de algumas coisas interessantes que Jesus esclareceu. Jesus ainda não tinha morrido. Então, o que ele estava falando era de uma realidade do Antigo Testamento, né? Então, mesmo Sheol, né, a palavra traduzida como mundo dos mortos, como sepultura, ele tinha uma divisão, né? E essa divisão era uma divisão clara, era uma divisão de um abismo intransponível. Não existia chance de ninguém sair do Hades e passar para o seio de Abraão. Nenhuma chance. E é por isso que eu falo que o purgatório não faz sentido, porque Jesus Cristo não ia colocar uma passagem dessa se tivesse alguma chance de alguém sair do local que ele está. Não existe um local intermediário onde eu possa, depois de morto, sair para uma eternidade melhor. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que eu aceitei tem que ser agora, é hoje, no tempo que se chama hoje, não vamos endurecer os nossos corações. Bom, então nós vemos que Sheol é uma palavra hebraica do mundo dos mortos e o Hades é a palavra grega referindo ao mundo dos mortos ímpios. Mas continuando aqui no texto, ele fala o seguinte, aqui eu já falei do grande abismo que é posto, né? Abraão falou para ele, e além disso está colocado um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vocês não poderiam, nem tampouco vocês passarem daí para cá. Então já quebra um ensinamento não bíblico do limbo, do purgatório. E mais à frente quebra um outro ensinamento não bíblico que é de comunicação entre os mortos, comunicação de pessoas que morreram, né? Aí ele fala, olha, eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele estava pedindo que mandasse Lázaro, né? Que já tinha morrido, na casa dos irmãos dele. Ele tinha 5 irmãos, ele não queria que aqueles 5 irmãos passassem pelo tormento que ele estava passando. E não existe comunicação entre mortos. Foi o que Abraão falou. Não. Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus, eles têm a Bíblia. Quando fala Moisés e os profetas, está falando de todo o Antigo Testamento. Moisés significa o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei. E os profetas são todos os demais livros, né, e que profetizaram a respeito de Deus e a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico tentou argumentar, mas olha, se alguém fosse entre os mortos, fosse lá falar com eles, eles iriam se arrepender. Aí Abraão falou assim, não, se ele não ouve a Moisés e aos profetas, se eles não estão ouvindo aqueles pregadores que estão pregando a palavra de Deus,
eles tampouco iriam acreditar em alguém, ainda que um dos mortos ressuscite. Então, não existe comunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Então, quebramos alguns tabus aqui, alguns ensinamentos antibíblicos, né, que não têm base bíblica para que sejam ensinados de forma errônea para as pessoas. Então, o que ficamos definidos aqui? O homem está destinado a morrer, uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois de morto, o homem não pode mais definir o seu destino eterno. Ele não tem mais o poder de escolha, né? Ele já está com seu destino consumado, só aguardando a ressurreição do corpo para receber a sentença. Então, nós vemos então que a ressurreição vai haver dois tipos de ressurreição. Nós vamos falar sobre isso aqui um pouquinho mais à frente, né? Depois de Cristo, essa ressurreição é chamada, esse local é chamado de paraíso, local onde ficam os justos, aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ou seja, depois de Cristo, o local agora já não é chamado mais de seio de Abraão, é chamado de paraíso ou terceiro céu. Nós vemos isso quando aquele ladrão na cruz se converteu, na última hora, no último instante. E ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus naquele mesmo dia, ele ainda não havia ressuscitado, ele ressuscitou 3 dias depois, então ele estaria na mesma condição que aquele ladrão que o recebeu lá naquela cruz. Então, o paraíso, então, agora é o local onde ficam aqueles que receberam a Cristo como Senhor de suas vidas. Paulo fala de um arrebatamento que ele teve, e ele diz o seguinte: eu fui arrebatado até o terceiro céu, e lá eu ouvi coisas e vi coisas inefáveis, nas quais não é lícito ao homem falar. E algumas traduções diz: e eu fui arrebatado ao paraíso. Ou seja, a mesma palavra usada por Jesus para o ladrão na cruz foi usada por Paulo. Então, Paulo já tinha visto e ouvido coisas que ele não podia relatar, inefáveis, incomparáveis, tremendas, maravilhosas, né? Então, essas duas passagens, uma está em Lucas 23:43, que é a do ladrão na cruz, e a outra está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, que é o arrebatamento de Paulo até o terceiro céu. Em algumas traduções diz paraíso. Então, nós vemos que o lugar onde estão os justos que morreram, ou é seio de Abraão, ou é paraíso, ou é terceiro céu. E o local onde estão os mortos que morreram sem Cristo, hoje se chama Hades em grego, né? É um local de tormento, né? O Hades, ele pode ser dividido em 2 compartimentos, né? Que é a parte do local de tormento e é a parte do abismo. E eu costumo dizer que o Hades é a sala de espera para o lago de fogo e enxofre. Não tem como você sair dessa sala de espera, você já está ali, né? No local onde você vai ressuscitar para receber a condenação. Quando eu falo você, eu estou falando de forma genérica, tá? Onde as pessoas que morreram, que estão lá no Hades, vão ressuscitar no juízo final para receber a condenação. E aí sim, partir para uma outra parte, né, dessa sentença, que é o lago de fogo e enxofre. Também eu digo que o seio de Abraão, paraíso ou terceiro céu, também não é o nosso local definitivo, daqueles que morreram com Cristo, daqueles que receberam a Cristo, né? Eu quero dizer
que o paraíso, o terceiro céu, também é uma sala de espera para o novo céu e a nova terra. Porque depois que nós ressuscitarmos, depois que nós assumirmos a nossa condição de filhos de Deus, agora sem chance de nos separarmos de Deus, né? Nós estaremos então partindo para o nosso lar definitivo, novos céus e a nova terra. E uma coisa assim que eu quero, antes de eu sair desse texto, né, dessa passagem do rico e Lázaro, é deixar claro que eu não estou fazendo aqui nenhuma referência às condições nem do rico e nem do Lázaro. Não estou aqui querendo dizer, e não foi isso que Jesus também quis dizer, né, que todo rico vai para o Hades, vai para o inferno, e que todo pobre vai para o céu. Não é assim que funciona, né? O rico que receber Jesus Cristo e viver uma vida verdadeiramente cristã, ele vai para o seio de Abraão, vai para o paraíso, ele vai para o terceiro céu. E existem muitas pessoas pobres, que são blasfemas, que são orgulhosas, que se levantam contra Deus, elas irão para o Hades. Então, não estou aqui, defendendo nenhuma teoria ou teologia de rico e de pobre, né? Nem Jesus quis falar sobre isso, né? O inferno, que vem na nossa tradução como inferno, no grego existem 3 palavras para o inferno. O Hades, que é essa passagem aqui de rico e Lázaro, e lá no Hades ele ergueu os olhos e viu, né? Que é esse local intermediário que nós falamos, né? Agora tem o Geena. O que é Geena? O Geena, sim, é o lago de fogo e enxofre. E no Geena não tem, já é o definitivo, já é o local onde vai ser lançado todo aquele, toda aquela que não tiver o seu nome escrito no livro da Bíblia, que no dia da ressurreição do juízo, no juízo final, recebeu a sentença de condenado. Então, o Geena, vamos ver algumas passagens onde Jesus Cristo fala do Geena. Mateus 10, 28, por exemplo, a palavra grega usada aqui foi Geena. Vamos lá. Mateus 10, 28 fala o seguinte: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Outro texto está lá em Marcos 9, 48. Eu vou ler o 47 e 48, né? E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 e seres lançado no fogo do inferno. A palavra grega aqui nesse fogo do inferno é Geena, né? Tendo 2 olhos e serem lançados no Geena, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, aqui está falando então do local definitivo, chamado Geena. E o Geena é o mesmo lago de fogo e enxofre de Apocalipse, né? É aquela palavra que foi usada, então, em Apocalipse, no capítulo 20, né? Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no Geena. Agora existe uma terceira palavra também que nas nossas traduções vem traduzidas, né, por inferno, mas que no grego ela não está nem como Hades, nem como Geena. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Né? Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. A palavra inferno aqui, no original em grego, é tártaro.
Então, é uma terceira palavra que tem a tradução como inferno. Então, nós vimos o Hades, que vem como inferno, o Geena, que é o lago de fogo e enxofre, que também vem como tradução inferno, e o Tártaro também vem como tradução inferno. E o Tártaro é usado apenas neste local, significando um local mais profundo do Hades, né? Porque como no lago de fogo e enxofre ainda hoje não tem ninguém, nenhum demônio está lá, então nós estamos entendendo que o Hades ele tem vários compartimentos. Eu estava brincando assim, tem uma expressão popular que diz, você vai lá para o quinto dos infernos. De repente, o Tártaro, né, é o quinto dos infernos que as pessoas popularmente falam. É lá, é o último estágio do Hades, né, que é a habitação daqueles que morreram sem Cristo, esperando a condenação final. Então, esse daqui, a Bíblia fala somente de anjos, demônios, que não obedeceram os limites dados por Deus. E esses demônios, então, foram lançados, né, no Tártaro, que é um lugar mais profundo do Hades. E eles estão ali presos. E diz a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, que as portas do Tártaro, elas serão abertas, do abismo, né, serão abertas. E esses piores demônios serão soltos, né, durante a grande tribulação. Então, nós estamos vendo então que as três palavras que é traduzida para nós como inferno, o Hades, dessa passagem do rico e Lázaro, é o Geena, que é o lago de fogo e enxofre, que é o estado definitivo para onde serão enviados todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, onde já estão Satanás, o anticristo e o falso profeta, né? Aonde já estarão, né? Porque hoje não está ninguém lá ainda, onde serão lançados Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então, esse é o Geena. E por fim o Tártaro, que eu entendo que seja mais profundo, né, dos compartimentos da divisão do Hades, que seria quase que dentro do lago de fogo e enxofre, mas ainda não é o Geena. Bom, dito isso, né, nós vamos fazer algumas considerações para encerrarmos a morte e o estado intermediário, né? Com a morte não cessa a existência, pelo menos é o que nós entendemos. Nem o rico ficou morto, a sua alma estava morta, ele estava ali, estava consciente. E Lázaro, a gente não sabe nada de Lázaro, mas entendemos que também por causa de um versículo, né, que nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11, essas almas, além de não acessarem a existência delas, elas terão consciência, né? Elas serão conscientes, elas não estarão dormindo, pelo menos é o que relata esta passagem de Apocalipse 6, versículos de 9 a 11, né? Olha só, aqui João estava tendo a visão da alma daqueles que foram mortos por causa da palavra, os mártires, né? E aqui ele estava falando o seguinte, olha, e havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E eles clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então, a alma estava clamando a Deus para que se cumprisse logo todas as coisas, para que eles pudessem receber os seus corpos definitivos, né, fossem ressuscitados para poderem reinar com Cristo, né? Então, além de não terminar a existência do ser humano, a alma deles estava consciente, a alma do rico estava consciente. Ele olhava ao longe, ele viu Lázaro lá no seio de Abraão, né? E teve uma conversa com Abraão, mas
E aqui a alma daqueles que morreram por causa do Evangelho. Seria a condição de Lázaro, né? Que morreu cristão, que morreu com temor a Deus no seu coração, né? Então, nós vemos que não cessa a existência. João capítulo 5, versículo 24, ele diz o seguinte: o Evangelho de João não é a carta de João, é o Evangelho de João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a continuação da existência do ser humano, né? O ser humano, ele morre fisicamente, passou da morte física para a vida eterna. Então, não cessa a existência, não vai acabar tudo com a morte. Na verdade, ali vai começar, porque o que nós estamos passando por aqui é temporário, mas o que nos espera é eterno, né? E João 11, 25 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, quem crer em Jesus Cristo, ainda que esteja morto fisicamente, viverá eternamente. Então, essas são as garantias que temos de que nós continuaremos depois que nós fecharmos os nossos olhos aqui nesta terra. E a conclusão disso, né, dessa questão da morte, ela está aqui clara. Para sermos, então, para recebermos, então, o perdão de Deus, né, temos que receber a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas e invocar o nome do Senhor e seremos salvos, como diz lá em Romanos, capítulo 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, nós vemos que para nos livrarmos do Hades e depois do futuro Geena, do lago de fogo e enxofre, precisamos confessar a Jesus Cristo e recebê-lo em nossos corações e crermos que Deus o ressuscitou dos mortos e começarmos a ter uma nova vida em Cristo. Não há outro caminho, não há uma segunda chance. Daí para frente, depois que as pessoas fecham os olhos, que elas morrem, elas vão se deparar com uma realidade, ou o Hades, ou o paraíso, ou o terceiro céu. Essa é a realidade daqueles que estão mortos, esperando então a ressurreição. Bem, queridos, vamos parar por aqui, para que o vídeo não fique muito extenso. Na próxima semana daremos continuidade a este assunto, falando a respeito da ressurreição dos mortos. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos permitiu viver. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, porque o Senhor, ó Deus, tem nos revelado através da tua palavra qual será o nosso fim. Ó Deus, e sabemos, ó Deus, que nós estaremos livres, ó Deus, da condenação eterna, não porque somos bons, mas porque um dia nós acreditamos e recebemos Jesus Cristo nos nossos corações. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um, tirando, Senhor, toda a confusão da mente, toda dúvida, toda dificuldade, que o Teu Espírito Santo possa clarear, ó Pai, todas as coisas nas nossas mentes e nos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia abençoado e que a palavra do Senhor esteja cada vez mais guardada nos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueçam de assistir os outros vídeos. Como eu falei, uma série de 11 vídeos que já foram gravados e que estão disponíveis neste canal. Você pode encontrá-los no playlist da Igreja Metodista Itapuã, com o nome de
escatologia e apocalipse. Qualquer comentário, dúvida que você quiser fazer, pode ficar à vontade para escrever os seus comentários, perguntar, fazer suas perguntas aqui abaixo, no lugar disponível para comentários. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, nos dê um domingo abençoado, cheio da presença do Senhor. Amém.